Olá, caríssimos alunos! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Espero que sim. Direito Penal 2, professora Érica. Então, caríssimos, no último vídeo nós terminamos, analisando o artigo 61, inciso 2, a linha E. Então, nós estamos tratando de circunstâncias agravantes, aquelas que estão presentes na parte geral do Código Penal. Então, vamos retomar deste ponto em que paramos. Então, dentro desta análise, nós temos que verificar que, na próxima linha, nós temos uma circunstância agravante que fala que a pena vai ser agravada quando o crime é cometido com abuso de autoridade e as relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, nós estamos tratando da alínea F. Bem, a questão do abuso de autoridade não nos remete à nova lei de abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade, ele diz respeito a uma relação abusiva pertencente às chamadas relações privadas, como só ia acontecer naquela relação existente entre tutor e tutelado. Aí, uma outra observação que nós temos que fazer é que o abuso de autoridade nas relações administrativas está previsto na linha que vem a seguir. Bem, existe um abuso de autoridade no exercício, ilegítimo quando se tratar de relações entre tutelado e tutor, como nós falamos, de curador, curatelado, também naquelas relações entre patrão e funcionário. Já quando nós estamos tratando de relações domésticas, também previstas nessa linha, nós estamos falando daquelas relações pertencentes a membros de uma mesma família, entre empregadores e funcionários, entre aquelas pessoas que trabalham numa residência, até mesmo as relações de amizade, os amigos da família, podem restar incluídos nesta hipótese prevista na alínea, desde que fique claro, desde que seja comprovado que o indivíduo abusou dessa relação de amizade para a prática do delito, tá? A próxima hipótese são as relações de coabitação. São aquelas pessoas, que vivem debaixo do mesmo teto, que vivem no mesmo local. Aqui não importa se eles são parentes ou não. Vai abranger uma gama mais ampla de pessoas, independentemente de relações de parentesco. Então, por exemplo, uma pessoa que divide um apartamento com a outra, e se ela abusar, se ela vier a exceder nessa relação de coabitação, existe aqui a verificação da possibilidade de aplicação dessa circunstância agravante genérica. Mas vamos dar continuidade no nosso rol, e a próxima hipótese são as relações de hospitalidade. O que são relações de hospitalidade? Elas vão implicar também em coabitação, mas coabitação por um curto espaço de tempo, como, por exemplo, aquelas visitas que você recebe em casa, fulano, estou indo aí na tua casa, vou passar 2, 3, 4 dias na sua casa. Então, queridos, aqui há uma necessidade, de coabitação. Como falamos, relação entre hospedeiro e vice-versa. Então, basta que, para a configuração dessa circunstância agravante, basta que um desses dois envolvidos, hóspede ou hospedeiro, venha abusar dessa situação para o cometimento do crime, da infração penal. E também essa linha fala em violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, neste momento, o que você vai se lembrar? Você vai se lembrar da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e que, por sua vez, ao falar de violência contra a mulher,
ela vai abarcar não só violência física, violência moral, mas vai abarcar ali também violência psicológica, patrimonial, violência de cunho sexual, desde que praticada neste contexto familiar, né, ou de um convívio doméstico, ou de uma relação de convivência entre agressor e agressora. Na próxima linha é dito o seguinte, né? São previstas situações de abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, em virtude, né, destas funções exercidas, essas atividades exercidas pelo sujeito ativo, temos uma justificativa para a gravação da pena. Então, queridos, quando se fala em abuso de poder, nós estamos falando em uma pessoa que excede aquelas atribuições que lhe é dada por um cargo público, né, pelo poder público. Então, o bem jurídico, ele é violado por um agente público e esse agente público vai se exceder, vai extrapolar o limite estabelecido para o exercício de sua função. Mas a linha também fala em violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, essas pessoas, elas, pelos cargos que ocupam, essas pessoas, elas deviam ter uma fiel, correta, né, observância à lei. Então, elas não deviam ter condutas que se desviem do que está determinado na lei, do que está determinado no ordenamento jurídico. E, em virtude de se desviarem do determinado pela lei, se justifica aqui a agravação da pena, a incidência da circunstância agravante aqui do artigo 61 do Código Penal. Mas o crime também pode ser agravado, a pena, melhor dizendo, também pode ser agravada quando o crime, a infração penal for cometida contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida. Bem, criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquele ser humano de 12 anos até 12 anos incompletos. Já a pessoa velha, né, que é meio pejorativa, né, até um termo bastante pejorativo, mas o velho, nos termos do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, é o indivíduo que já possui 60 anos ou mais. Quando se trata de pessoa enferma, nós estamos falando tanto de doença de cunho físico quanto a doença mental, certo? Então, a lei não distingue quem é o enfermo aqui, certo? Basta que essa pessoa tenha uma moléstia física ou mental. Agora, mulher grávida, senhores, é aqui uma observação que há de ser feita, é que o sujeito ativo, ele deve ter ciência, ele deve ter conhecimento deste estado gravídico, para que possa ser possível a incidência da circunstância agravante genérica. A próxima linha fala da incidência da circunstância agravante genérica quando o ofendido estava sobre a imediata proteção da autoridade. Bem, então imagine o seguinte, um preso, ele está sobre a imediata proteção da autoridade. Então, imagine o seguinte, o indivíduo foi preso e aí a população daquela cidade ficou revoltada, né, com o crime que ele perpetrou, vamos supor um estupro seguido de morte. Então a população invade, né, um grupo de populares invade aquela delegacia e resgata o preso para linchá-lo. Olha a incidência da circunstância agravante genérica. Por quê? Porque este detido, ele estava sob a imediata proteção da autoridade. Mas também temos aqui a previsão de uma circunstância agravante genérica quando o crime for cometido por ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, calamidade pública ou qualquer situação de desgraça particular do
ofendido, em virtude da menor possibilidade de resistência ou até impossibilidade de resistência por conta da situação que a vítima está vivenciando, justifica-se essa circunstância agravante. Então, vai estar abarcado aqui qualquer hipótese, né, de calamidade pública, por assim dizer, como situações de desgraça particular da vítima. E aí, temos também uma outra circunstância agravante genérica, que é o agente ter cometido a infração penal, né, o crime, em estado de embriaguez pré-ordenada. Lembra do actio liberi in causa, em que a pessoa, de forma direta, de forma consciente, ela se embriaga para ter coragem de cometer o crime, né? Para cometer o crime. Bem, senhores, aqui não vai existir nenhuma forma de atenuação de pena ou de perdão desta pena, muito pelo contrário. Nessas hipóteses de actio liberi in causa, além de não trazer nenhum benefício para o agente, a pena ainda vai ser agravada de acordo com o que determina o artigo 61 do Código Penal. Bem, lembra que quando nós começamos a falar das circunstâncias agravantes, eu falei, olha, eu vou deixar a questão da reincidência para um momento mais oportuno, porque ela demanda um período maior de análise? Então, este momento chegou. Então, comecemos com as duas espécies de reincidência apontadas pela doutrina. A primeira divisão, a primeira espécie é a reincidência real, que só vai acontecer quando o agente efetivamente cumpriu a pena correspondente ao crime anteriormente praticado e pelo qual ele foi condenado. Bem, nosso Código Penal não adota esse sistema da reincidência real. O nosso Código Penal se filiou ao sistema de reincidência ficta. Para que ele possa ser considerado como reincidente, o agente possa ser considerado como reincidente, basta que ele tenha uma condenação anterior transitada em julgado e venha a cometer um novo delito antes do transcurso do chamado período depurador, que nós vamos ver já já o que significa o período depurador. Então, caríssimos, atentem-se para a redação do artigo 63 do Código Penal. Então, o Código Penal na mão aí, vamos lá. Então, o artigo 63 diz o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, não importa se essa condenação anterior foi em território nacional ou foi lavrada, né, foi promulgada essa condenação em terras estrangeiras. Basta que esse indivíduo tenha uma condenação por um crime antecedente e venha cometer um novo delito, certo? E não esqueçam que, a desistir pelo cometimento daquele crime antecedente, trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, caríssimos, quando se fala em reincidência, nós temos que pensar na natureza desses crimes. Então, não há qualquer distinção em relação à natureza dos crimes. O indivíduo pode ter cometido um crime doloso e a sentença penal transitou em julgado e logo a seguir ele cometeu um outro crime doloso. Ele pode ter praticado um crime culposo e depois praticado um crime doloso, certo? Crime culposo e crime culposo. O que há necessidade de se observar, senhores, é que há de existir trânsito em julgado da sentença penal condenatória naquele delito antecedentemente cometido. E ainda, né, temos que falar sobre a questão da reincidência em crimes militares próprios e crimes políticos. O artigo 64, inciso 2 do Código Penal, fala o seguinte:
para efeito de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Então, o que é um crime militar próprio? É aquele que está previsto no Código Penal Militar e tão somente no Código Penal Militar. Já quando falamos de crimes políticos, nós temos que pensar que esses crimes eles podem ser tanto crimes políticos puros quanto crimes políticos relativos. Então, só recordando, crime militar próprio, crime político, eles não geram reincidência. Bem, já falamos que crime militar próprio é aquele que está apenas previsto no Código Penal Militar. Então, é aquele que só pode ser praticado por militar. O civil, de forma isolada, sem ter como coautor um militar, não poderá praticar um crime militar próprio. Então, ali no material dos senhores, nós temos lá o artigo 151 do Código Penal Militar como exemplo, né? Então, continuando aqui, já o crime militar impróprio, só para distinguir, tá? O crime militar impróprio ou relativo, né? Estes geram reincidência. Então, o crime militar impróprio é aquele que está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal, como, por exemplo, o crime de homicídio, que está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal. Já mudando um pouquinho, vamos falar dos crimes políticos, né? Eles também não geram reincidência. Então, crime político é aquele que vai atentar, vai ferir, vai lesionar interesse político do Estado e, como tais, nós temos a integridade territorial, a soberania nacional, a pessoa dos chefes dos poderes da União, né? Atenta contra a independência daquele país, como, por exemplo, queridos, o artigo 9º da Lei de Segurança Nacional, né? Lei 7.170 de 1983, tão combatida por alguns. Então, esse artigo 9º, ele tem como redação a seguinte: tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Este é um crime político, certo? Reincidência e o seu reconhecimento. Para que possa ser reconhecida a reincidência, há uma necessidade de que a condenação anterior seja comprovada através de certidão cartorária que ateste a existência de trânsito em julgado da condenação anterior. Uma coisa que deve ser posta agora, de extrema relevância, é a questão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Então, peraí, vamos fazer um primeiro à parte. O que é prescrição? Os senhores vão ver, né, mais à frente do nosso estudo. A prescrição é a perda do direito de punir por parte do Estado em virtude do decurso de tempo. Então, quando se tem a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não vai prevalecer a sentença anterior para efeito da reincidência, já que, quando se tem a prescrição da pretensão punitiva, somem, desaparecem os efeitos da decisão. Agora, já mudando para outra gama, para outra espécie de prescrição, nós temos a prescrição da pretensão executória. Então, quando se tem a prescrição da pretensão executória, o que vai ser atingido é apenas a condenação, ou seja, a sanção penal, a pena que foi imposta ao indivíduo que cometeu um crime. Então, quando se tratar de prescrição da pretensão executória, se o indivíduo vier a cometer um novo delito, vai ser reconhecida a circunstância agravante da reincidência, certo? Quando é
Só para diferenciar, fica bem claro para os senhores. Quando a extinção da punibilidade se dá pela prescrição da pretensão punitiva, desaparecem todos os efeitos da decisão. Ou seja, se o indivíduo vier a cometer um novo delito, não será reconhecida a reincidência. O reconhecimento da reincidência só ocorre em virtude, né, do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Mas, continuando aqui, vamos ver a questão da primariedade técnica e o sistema da temporariedade. Então, isso está previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Então, imagine o seguinte: um cliente seu tá lá, né? Você tá lá no seu escritório e chegou um cliente seu e fala: doutor, o negócio é o seguinte, doutor ou doutora, tá? Eu cometi um novo crime. Aí você fala: tudo bem, estamos aqui para auxiliá-lo juridicamente. Mas sabe o que é, doutor? Eu tenho uma condenação anterior. Eu cumpri pena bonitinho, né? Não me esquivei da minha responsabilidade. Então, cumpri tudo, foi declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. E isso aconteceu, esse reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, aconteceu há 6 anos atrás. E essa semana eu cometi um novo crime. Doutor do céu, ou doutora do céu, eu vou ser considerado reincidente? Você vai falar não, porque você alcançou a primariedade técnica, pois o nosso ordenamento adota o sistema da temporariedade. Aí o cliente fala: meu Deus, o que é isso? O que é isso, doutor, doutora? Fácil, você vai falar o seguinte: após a decretação da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena ou qualquer outra forma de extinção da punibilidade pelo crime anterior, se houver decorrido 5 anos e a pessoa vier a cometer um novo crime, né? Passou 5 anos, né? O indivíduo cometeu um novo crime. Ele passa a ser chamado de tecnicamente primário. Primário, ele não é, porque ele já cometeu um crime anterior, certo? Então é a primaria, mas só que reincidente ele também não é, porque incidiram os efeitos do sistema da temporariedade. Então, resumindo tudo, extinguiu a punibilidade de alguma forma pela prática do crime anterior, decorreu o período de 5 anos, e o indivíduo cometeu um novo crime, ele não vai ser considerado como reincidente. Por quê? Porque ele passa a ser considerado como tecnicamente primário. Então, vamos nos atentar à redação do artigo 64. Então, ele fala que não prevalece para efeito de reincidência, agora no texto da lei, a condenação anterior, se é entre a data do cumprimento e extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, queridos, prestem atenção. Extinguiu a punibilidade, passou 5 anos e o indivíduo cometeu um crime posteriormente a esses 5 anos, ele é tecnicamente primário. Uma outra observação também é em relação ao artigo 120 do Código Penal, que traz um importante instituto chamado de perdão judicial. E o perdão judicial, vou dar um exemplo aqui, nas hipóteses de homicídio culposo, a título de exemplo, tá? Se as consequências da infração penal forem tão graves ao agente, né, que se torne desnecessária a aplicação de pena, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, vamos lá. O indivíduo, ele culposamente matou seu próprio filho. Era o único filho, não tinha possibilidade mais de ter outros filhos. A pessoa ficou
né? Esse indivíduo, esse pai cometeu homicídio culposo, ele ficou deprimido, ele perdeu o emprego, a mulher se separou, ou seja, uma sequência, né, de desgraças pessoais se sucederam após esse homicídio culposo. O juiz, ele fala, meu Deus do céu, coitado desse homem, não preciso aplicar a pena, vou aplicar o chamado perdão judicial. Bem, colocados esses primeiros pontos acerca do perdão judicial, não resta dizer o seguinte, a sentença concessiva de perdão judicial, ela faz com que, se o indivíduo praticar um novo crime, ele não seja considerado como reincidente. Então, vamos lá. Voltando para aquela hipótese do pai que matou de forma culposa o próprio filho, certo? Foi dado perdão judicial. E, posteriormente, esse indivíduo cometeu um novo delito. Quando da análise deste novo delito, esse indivíduo, ele não vai, esse pai que cometeu homicídio culposo e que foi agraciado pelo perdão judicial, ele não vai ser considerado como reincidente, certinho? Então, vamos lá. Só recordando, né? Para ficar bem fixado no coraçãozinho de cada um de vocês. Quem é o criminoso primário? É aquele que não tem contra si uma sentença penal condenatória anterior, certo? Então, queridos, criminoso primário é aquela que jamais sofreu uma condenação transitada em julgado. Quem que é o reincidente? Reincidente é aquele que tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado e vem a cometer uma nova infração penal, um novo crime, certo? E quem é o tecnicamente primário, senhores? Tecnicamente primário é aquele criminoso que nem é primário mesmo, aquele primário raiz, e nem é reincidente, ou seja, tecnicamente primário é o indivíduo que tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado anterior, né, mas que por um motivo ocorreu a extinção da punibilidade e, contadas a extinção da punibilidade, decorreu 5 anos, que é o período depurador, né, 5 anos ou mais, e este indivíduo veio a cometer um novo crime primário, ele não é, né? Mas reincidente raiz, ele também não é. Ele é chamado de tecnicamente primário. Súmula 241 do STJ. Vamos ver qual que é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da reincidência. Ó, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Só lembrando que circunstância judicial é aquela do artigo 59 do Código Penal, certo? Em que todos aqueles dados, aquelas situações colocadas no caput do artigo, são sopesadas na primeira fase de fixação da pena. Já as circunstâncias agravantes, elas são sopesadas na segunda fase de fixação da pena. Então, pensa o seguinte, se o réu possuir mais de uma condenação definitiva, uma vai ser considerada como mau antecedente, que é uma circunstância judicial lá do artigo 59, e a outra como circunstância, como atenuante genérica, certo? Justamente essa que a gente está analisando agora. Circunstância agravante genérica do artigo 61, inciso 2, ok? Tranquilo? Mas vamos continuar lá. No artigo 62 do Código Penal, nós temos as agravantes no concurso de agentes, ou também chamado de concurso de pessoas. Lembra que nós vimos esse concurso de pessoas lá no primeiro Direito Penal 1? Então, vamos lá. Vai ser agravada a pena, de acordo com o artigo 62, para aquele que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, queridos, aqui
é para aquela pessoa que é chefe, que é organizadora, que é líder dentro desse concurso de agentes ou de pessoas. Inclusive o chamado autor intelectual. Mas vamos ver quando não se caracteriza essa agravante. Quando a pessoa apenas aconselha, faz um convite, certo? Aqui, para o reconhecimento da agravante, há de ser verificado, né, concretamente que esta pessoa que promove, que organiza, ela detém uma ascendência sobre os demais agentes, certo? Verificada a existência dessa ascendência, vai caracterizar a agravante. Se não existir essa ascendência, não caracteriza a agravante. Também não vai se caracterizar essa agravante quando não houver nenhum pré-ajuste, de modo que se possa demonstrar concretamente que um lidera e o outro são submissos àquele agente, certo? Bem, mas dando continuidade aqui, no inciso 2 do artigo 62, nós temos também a incidência da agravante no concurso de pessoas, quando alguém coage ou induz outrem à execução material do delito. Lembrando, induzir é criar a ideia para a prática do delito, certo? Então aqui não basta a instigação. Instigar é você reforçar a ideia pré-existente. Aqui, quando se fala em induzir, nós estamos falando de uma pessoa que cria a ideia do cometimento da infração penal. Já quando se fala em coação, nós estamos falando em uma lesão, em um atentado à liberdade individual, razão pela qual se justifica a incidência dessa circunstância agravante dentro do concurso de pessoas. Aqui, a lei não fala se é a coação irresistível ou a coação é irresistível. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se a coação for irresistível, o coacto, ou seja, aquele que foi coagido, não vai ser responsabilizado. Por quê? Porque aqui acaba ocorrendo uma hipótese de autoria mediata. Por outro lado, se a coação for resistível, para o coacto, ou seja, aquele que foi coagido, existirá uma circunstância atenuante a seu favor. Mas para o coator, circunstância agravante do artigo 62. Tranquilo? Terceira hipótese do artigo 62. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Então aqui, queridos, cuidado, essa autoridade tanto pode ser pública quanto pode ser privada, certo? Como, por exemplo, só ocorrer naquelas hipóteses de autoria mediata, em que o sujeito ativo se vale de um inimputável, né, que vai executar o crime materialmente no seu lugar. Mas, dando continuidade, inciso 4, em que temos, né, a incidência da circunstância agravante para aquele que executa o crime ou nele participa mediante pago ou promessa de recompensa. Então, aqui nós temos o chamado crime mercenário. A pessoa pratica o delito com vistas a obter algum tipo de vantagem, ou seja, ele quer uma paga, uma promessa de recompensa. A partir de agora, nós vamos ver as circunstâncias atenuantes lá do artigo 65 do Código Penal. Então, vamos ver apenas uma parte dessas circunstâncias atenuantes, deixando essa parte final das circunstâncias atenuantes e a questão da fixação das penas para o próximo vídeo. Então, o artigo 65, né, prevê dados, né, de cunho objetivo, de cunho subjetivo, que, pelos aspectos que envolvam, levam a uma diminuição da pena a ser aplicada. Uma observação que faz aqui é que, nas circunstâncias, com a incidência das circunstâncias atenuantes, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo que está previsto em lei.
Então, vamos às circunstâncias atenuantes em espécie. Então, a primeira é em razão da idade do agente, ou seja, o fato do agente ter idade inferior a 21 anos na data do cometimento do fato, ou possuir idade superior a 70 anos na data da sentença. Quais são as razões? Né? Quando se fala em menor de 21 anos, né, presume a lei que o indivíduo não alcançou a maturidade mental. Quando se fala em 70 anos na data da sentença, já é o outro lado da moeda. Presume-se que, em virtude da idade avançada, aquele indivíduo já não tem um pleno domínio das suas faculdades mentais, ou seja, ele já está sendo atingido pela senilidade. Você pode perguntar, mas professor, e se o indivíduo for emancipado, né? Se emancipou aos 16 anos para constituir economia própria? A emancipação, senhores, é instituto do direito civil e, portanto, não vai afetar aqui a esfera penal. Mesmo que emancipado, essa pessoa vai fazer jus a essa diminuição da pena. Vamos ver como se comporta a nossa jurisprudência? Vamos dar uma olhada na súmula 74 do STJ, que diz o seguinte: para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, ou seja, há de ser demonstrada a idade por um documento oficial que a comprove, como, por exemplo, uma certidão de nascimento. Mas, dando continuidade aqui, nós temos o inciso 2 do artigo 65, o desconhecimento da lei. Senhores, o simples desconhecimento da lei, né, atenua a pena a ser aplicada. Não exime o agente de responsabilidade, em regra, quando se tratar de crimes, mas, de qualquer forma, atenua a responsabilidade pelo delito praticado. Mais uma observação: quando se trata de contravenção penal, desconhecimento da lei ou sua errada compreensão, é hipótese para aplicação de perdão judicial. Bem, logo no inciso 3, mais especificamente na linha A, nós temos quando o crime é cometido por motivo de relevante valor social ou moral. Então, aqui nós estamos tratando de motivos, né, que não têm uma perspectiva de caráter antissocial, certo? Então, não vou dizer que são bem aceitos pela sociedade, mas, né, quando se fala relevante valor social ou moral, normalmente a sociedade tem um grau de tolerância maior em relação a esses delitos. Então, esses delitos, eles vão dizer respeito a bens jurídicos como liberdade individual, a pátria, a comunidade, além de outros bens jurídicos igualmente relevantes. Então, quando se fala em relevante valor moral, pensa lá, um pai que mata o estuprador da filha, o estuprador e assassino da filha. Muitos vão dizer, né? Muitos podem até dizer, olha, se eu estivesse no mesmo lugar, talvez eu faria a mesma coisa, né? Já como um exemplo de relevante valor social, nós temos lá, né, trazido pela doutrina inúmeras vezes, pela jurisprudência também, né, aquela questão de incidência na circunstância atenuante, quando o indivíduo espanca, né, uma pessoa que cometia inúmeros furtos, inúmeras agressões naquela comunidade em que vivia. Bem, já lá na linha B do inciso 3 do artigo 65, nós temos a circunstância atenuante quando o crime comete o delito, né? E depois procura, por sua espontânea vontade e de forma eficiente, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Então, nessa primeira parte, há uma necessidade de que sejam evitadas ou minoradas as consequências logo após o crime, logo após o
crime. Já na segunda hipótese, certo? Reparação de dano, ela tem que ser feita até antes do julgamento, até o julgamento. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se essa reparação do dano for feita antes do recebimento da denúncia ou da queixa, e se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça dolosas à pessoa, o indivíduo ele pode ser beneficiado, né, pelo instituto previsto no artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior, que é uma causa geral de diminuição da pena. E olha, essa questão da reparação do dano, ela é tão importante que muitas vezes ela vai gerar até uma causa de extinção, vai se constituir em causa de extinção da punibilidade, como só ia acontecer na reparação do dano quando se tratar de peculato culposo. Peculato, que é o primeiro dos crimes, né, previstos como crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Dá uma olhadinha lá no artigo 312 do Código Penal. Bem, aí agora começa o momento de a gente lembrar de institutos que nós já vimos e distingui-los dessa circunstância atenuante. Então, queridos, primeiro, quero que os senhores, por favor, não confundam a circunstância atenuante do agente ter, por sua espontânea vontade e de forma eficiente, logo após o crime, evitar-lhe minorar-lhe as consequências, tá? Que isso é circunstância atenuante. Então, não confundam com o instituto de arrependimento eficaz previsto no artigo 15 do Código Penal. Quando se trata do arrependimento eficaz, o agente ele vai esgotar todos os meios de execução do crime, mas se arrepende e impede que este crime venha a se consumar. Já, né, vamos pensar num exemplo de arrependimento eficaz. O indivíduo encontra com seu inimigo e esse indivíduo está armado e fala: hoje eu mando esse inimigo comer para a terra dos pés juntos, tá? Pra comer grama pela raiz, lembrei, comer grama pela raiz, e ele pega a arma e dispara todos os projéteis existentes dessa arma contra o seu inimigo. Mas aí ele se arrepende, fala: coitadinho, ele tem família, ele vai morrer, ele não era tão ruim assim, meu Deus do céu. E aí ele pega e leva a pessoa para o hospital, paga todo o tratamento e impede assim a consumação do crime. Isso daí é arrependimento eficaz. E qual que é a consequência do arrependimento eficaz? O agente vai ser responsabilizado pelos atos até então praticados. Então, ele não vai ser responsabilizado por tentativa de homicídio. Ele vai ser responsabilizado pelas lesões corporais. Bem, já quando se trata da circunstância atenuante, né, do agente, vamos voltar lá. Por sua espontânea vontade e eficiência, logo após o crime, evitar-lhe minorar-lhe as consequências, nós temos a seguinte situação: o crime resta consumado, mas o agente ele vai espontaneamente e de forma eficaz, logo após o crime, impedir ou reduzir as suas consequências. Como, por exemplo, o indivíduo queria lá causar lesões corporais a alguém, causou as lesões corporais, certo? Se arrependeu e vai pagar, né, todas as despesas que esse indivíduo tiver com o seu tratamento, tá? Então, isso daqui é uma circunstância atenuante. Tranquilo até aqui? Mas vamos pensar o seguinte, senhores. Já quanto à circunstância atenuante de reparação do dano antes do julgamento. Então, caríssimos, não se confunde, vamos repetir aqui, porque isso é importante. Então, ela não se confunde com arrependimento posterior, porque o arrependimento posterior, lá do artigo 16, é uma causa obrigatória de diminuição de pena. No arrependimento posterior, o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, já exclui crimes dolosos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, no arrependimento posterior,
há de existir a reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, se isso acontecer, nós vamos ter, e o agente o fizer de forma voluntária, existirá a incidência dessa causa obrigatória de diminuição da pena de 1 a 2/3. Já quando se trata da circunstância atenuante, aqui no artigo 65, inciso 3, a linha B, a reparação do dano, ela deve ser feita até o julgamento, certo? Então não fala se o crime é doloso, se é culposo, se envolve violência ou grave ameaça à pessoa, só fala o seguinte: o dano tem que ser reparado até o julgamento para que possa incidir essa circunstância atenuante. Então, caríssimos, por hoje ficamos por aqui. Então, encerramos o vídeo, né, neste momento e já antecipando que na próxima aula nós vamos continuar com a análise das circunstâncias atenuantes e vamos falar sobre a fixação da pena. Então, bons estudos, certo? Se cuidem, cuidem dos seus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.